A gente fez uma Mas piada. eu fiquei curioso, como é que você chegou no nome Crocodilo? Porque a gente divulgou, tal, que o Arrigo veio também, né? Tal, daí eu fiquei curioso. Eu falei assim, que massa que ela viu o Crocodilo no cinema, tal. Eu fui lá no dia da estreia, porque a Maíra Kodama é uma grande amiga minha. Ah, Maíra. E ela veio Sim. aqui no podcast e tal, e aí ela falou, olha, eu vou estar num filme. Eu falei, ai, mentira, Que eu legal. quero assistir. E eu fiquei, assim, encantada, porque você tava falando da mente do Arrigo Barnabé, Da né? mente, sim. E a mente dele é muito louca, não? Bem perturbada positivamente. Muito louca. Como é que Sim. foi pra contar a história desse londrinense? Que muita gente não sabe que é daqui de Londrina também, o Arrigo, Verdade, né? Quando eu mudei pra Londrina, eu mudei em 97 pra fazer jornalismo. Uhum. Daí Você era da onde? Eu sou de Marília, natural de interior de São Paulo. Daí eu vim prestar aquele vestibular de inverno, não sei se vocês lembram que tinha na UEL antigamente. Era o único do Brasil, assim, pra você se testar no inverno e tal. E daí eu acabei passando em jornalismo. Legal. E daí vim pra cá e tal. E tinha um amigo chamado Fábio Cavazotti. Certo. Talvez vocês conheçam, ele é secretário até da prefeitura e É. tal. E ele tinha um CD com o Clara Crocodilo, né? O álbum mais conhecido do Arrigo. Sim. Quando eu ouvi no carro dele assim, eu falei assim, caramba, que som é esse, cara? É muito estranho. Até alguns falavam que é uma mistura de Frank Zappa com Mutantes, assim. Sim. É um rock psicodélico, mas com Total. uma instrumentação bem variada, né? Um monte de trompete, instrumentos de sopro e tal. Era muito diferente a percussão e tal. Total. Né? E daí eu falei assim, pô, achei genial, assim, nunca vi algo tão estranho, assim, era muito estranho. E daí eu tinha visto um filme que o Arrigo atuava também, né? E fiquei com isso na cabeça, assim. Daí me falaram que ele era de Londrina. Eu falei, nossa, o cara é de Londrina e tal. Daí em 2002, eu saí da Folha de Londrina, eu tinha que trabalhar lá como repórter, e pensei, bom, meu sonho sempre foi fazer cinema, e eu pensei, bom, agora que eu já me formei, tive uma experiência mínima de jornalista, vou tentar me aventurar em fazer filmes, né? E daí eu tinha um primeiro projeto chamado Londrina em 3 movimentos, que era para celebrar na época o aniversário de 70 anos de Londrina, em 2004, ou seja, há 20 anos. E daí eu convidei o Arrigo para fazer a trilha sonora. E ele topou, né? E eu falei, caramba, o cara topou. Tá, mandei um e-mail pra ele, tipo, gigante, assim, de umas 10 páginas. E ele respondeu em 3 linhas, assim, tipo... Maravilhoso. Aceito. Vamos fazer em piano ou violão, tal. Fantástico. Muito massa. Daí a gente começou, então, a ter uma relação nessa época, 2002, 2003, né? E desde então, eu gravei alguns shows do Arrigo, em 2004, em São Paulo, que esses shows geraram um documentário chamado Inimigo Público Número 1, que eu lancei em 2005. Daí, em 2019, eu convidei o Arrigo para atuar num longa infanto-juvenil que a gente fez, chamado Passagem Secreta, que inclusive a Luli Rodrigues também atuou. Ai, que já um veio beijo, aqui, né? Luli. Ela é incrível. Incrível, né? E daí, em 2022, também convidei o Arrigo para fazer a trilha de um episódio de uma série que a gente fez chamada Cientistas Brasileiros, sobre a Nise da Silveira, psiquiatra. Ai, né? muito bom, hein? Ela é uma mulher fantástica também. Sim. E daí, mas desde 2005, eu já tinha essa ideia de fazer um documentário do Arrigo de maneira não tradicional. Entendi. Porque eu achava que a estética dele era muito diferente, assim. Sim. Que ao mesmo tempo ele pegava elementos da cultura pop, de quadrinhos, né? Do cinema, assim, um pouco de sci-fi. Ele gostava muito de cinema japonês também. E mesclava isso com elementos da cultura erudita, assim, né? Da música, do decafônica, com instrumentação bem diferente e tal. Sim. Então, é um negócio realmente muito singular. E daí eu pensei, para fazer um documentário sobre alguém que cria esse tipo de música, você tem que ter uma linguagem também que não seja a tradicional. Sim. Né? Daí eu comecei a pensar assim, qual seria a equivalência no cinema à proposta estética que o Arrigo tem na música? E daí eu comecei a imaginar formas cinematográficas que pudessem se aproximar disso. E daí eu tentei criar um filme, então, que tivesse uma espécie de fragmentação como estrutura básica e a gente pudesse ter variações, assim, de forma cinematográfica sobre o universo do Arrigo. Então, se você lembrar do filme naquele dia que você viu, tem, assim, por exemplo, às vezes ele falando da infância, Sim. né, de como ele começou a tocar, ele tocava bar no violão, não sei o quê, quando estava aqui no ginásio de Londrina. Daí eu mesclo também umas imagens dos anos 40 de Londrina, de arquivo que eu consegui. Depois também tem ele comentando sobre os sonhos dele, o que ele vê nos sonhos, né? São os assuntos mais variados, assim, a relação que ele tem com a intuição dele, né? Eu não queria fazer, assim, entrevistas formais com ele, mas eu queria também pegar alguns pensamentos soltos sobre a estética. E eu também pensei em algumas cenas ficcionais, daí entra a Maíra Kodama, né? E a bailarina Ariela Paulo, que também contracenou com ela. Eu imaginei uma espécie de duplo, assim, do Arrigo, que estaria se movimentando dentro da mente dele, né? E daí, quando, de repente, essa pessoa tem um contato com o seu duplo, com o seu aspecto mais sombrio, mais estranho, no primeiro momento ela fica com medo,
mas depois ela começa a ganhar uma força, coragem de se Sim. aproximar disso e tal. Sim. Que seria um pouco da maturidade artística de cada Exato. pessoa. Então a Maíra representa esse duplo, que é o lado mais sombrio da personalidade do Arrigo. Sim, E a Ariela seria esse eu artístico do Arrigo quando ele estava começando a criar. exato. Pode ver que daí elas vão se aproximando, né? E daí no final, a Ariela meio que também tem o rosto meio É muito bonito. É muito última bonito. né? E daí, então, a gente rodou essas cenas, assim, que são meio oníricas, né? Tem uma atmosfera de sonho e tal. E eu também fui filmando, assim, apresentações do Arrigo as mais diversas. Ele apresentou uma música nova em 2022, na Sala São Paulo, uma composição erudita. Era a estreia mundial. Eu fui lá pra São Paulo pra gravar e tal. Daí, nesse Eu dia, lembro dessa cena, você filmando ele lá ensaiando com a orquestra. Né? Com a orquestra. Muito legal. Muito legal, né? Daí, a gente pegou também, tem um parceiro nosso desse dia, Gustavo Nacal, que é aqui de Londrina também, tá morando em São Paulo agora. Ele fez uma imagem muito bonita do Arrigo, assim, com a câmera circulando, assim, não sei se é 360. Sim. Tipo, a cabeça do Arrigo vai rodando, assim, tal. Então, assim, a gente foi aproveitando momentos que o Arrigo ia se apresentar para fazer abordagens documentais, mas também teve essas cenas que são totalmente ficcionais, assim. A ideia que ele participa também, né? Do sonho da Ariela e da Maíra ali, ele entra também e fica... Sim. Né? E o Arrigo é um cara que, assim, se você conversar com ele, além de ser muito, assim, conhecedor da música, ele ama literatura. E ele veio de uma geração que gostava de declamar poesia desde criança. Então ele sabe muitas poesias de cabeça, assim. Então, no filme a gente inseriu, acho que umas 3 ou 4 poesias que ele sabia de cor. Desde da Divina Comédia do Dante. Sim. Né? Daí a gente pôs uma animação no filme nessa parte. Até Drummond também entrou um pouco. Sim. Ele sabe algumas do João Cabral de Melo Neto. Então, assim, a gente foi costurando. Então, o filme acaba sendo uma miscelânea, assim. Super. Né? De coisas que acho que influenciaram a obra do Arrigo. Coisas também que são caras para ele, acho que no sentido pessoal, afetivo, assim, né? A relação com Londrina, com a memória dos anos 50. Ele nasceu em 51 aqui, né? E daí, que mais? É isso. E daí também eu tinha feito alguns filmes sobre a Londrina dos anos 50, entre 2005 e 2010, uma trilogia chamada Trilogia do Esquecimento. Nessa época, a gente produziu mais de 20 horas de material nesses 3 curtas, né? Nossa. Era um curta sobre um poeta chamado Satoru So, depois um curta sobre um músico de jazz norte-americano chamado Booker Pittman, que morou em Londrina, olha que louco, né? E também um curta sobre o Haruo Ohara, que é o grande fotógrafo de Londrina. Nossa, fantástico. Japonês, né? Tem as fotos dele num hotel aqui, se eu não me engano. Deve ter, com certeza. Tem, porque... aquele que fica ali do ladinho da Unifil, aquele hotel ali. O Blue Tree. Sei, eu já fui lá algumas vezes. Tem as fotos dele na parede. E sim. são lindas. O Haru, ele veio pra cá no começo da cidade, assim. Ele produziu mais de 20 mil imagens ao longo de Imagina 5 décadas. Fantástico isso. E são fotos incríveis, assim. Incríveis. Realmente era um senhor autodidata também. Nunca pensou em voltar pro Japão. Ele tem uma obra... É muito bom Londrina ter, acho que alguém que a registrou, assim, ao longo de décadas. Sim. Com um requinte visual, né? Tão sofisticado quanto o Haru. Sim. Mas assim, então, só pra finalizar do Crocodilo, daí então tinha um material também de arquivo da produtora, que a gente não tinha utilizado nos curtas, né? Porque eles tinham uma duração muito abreviada. E que eu, volta e meia, pensava assim, nossa, tinha umas cenas lindas que a gente filmou lá em 2006, 2009, nunca usou em nada e tal. E daí eu pude recuperar um pouco no nome Crocodilo, né? E também a gente fez uma viagem em 2019 para os Estados Unidos para filmar por 3 semanas lá. A gente filmou em Los Angeles e filmou em Boston, que eram episódios dessa série Cientistas Brasileiros. Como a gente produziu também muito material lá, de natureza e tal, e também acabou não entrando na série, daí eu também aproveitei umas imagens, não sei se você lembra, no começo tem umas montanhas, no alto, assim. Lembro. Onde que tá isso, né? Tem uma hora que também toca Clara Crocodilo, daí eu usei umas ruas de Los Angeles, assim, com muita luz à noite e tal, né? Então eu fiz uma mescla também, coisas que às vezes não tinham a ver com a Arrigo diretamente, né? Mas esteticamente eram massa, com o universo dele que realmente era Londrina, São Paulo, né? Que legal, cara. Mas foi muito louco. Eu lembro, assim, que esse filme é muito psicodélico mesmo. Psicodélico, milicédico. Muito. É aquele filme que eu chamo de filme literário mesmo, né? Que você não tem esse lance de se preocupar com começo, meio e fim. Você entrou na conversa. É tipo Clarice Lispector. Sim. Quando você lê o livro dos prazeres, que ele começa com uma vírgula. Então, você entrou no meio do assunto. E o livro também termina assim, com uma vírgula. Então, tipo, cansei dessa conversa, eu tô saindo. Eu acho que o Homem Crocodilo é nessa pegada. Você entrou na mente do cara, você entrou no meio do rolê. Por aí. Se vira. Verdade. É muito interessante. Esse livro aí eu tive que ler pra fazer vestibular. Todos tivemos. Olha só, eu tive que... Todos tivemos, mas acho que entendi. Mas é um livrão, certo, é um livrão. Mas Clarice não é pra qualquer um mesmo, não. Clarice é puxado. puxadinho. Ô, bichinha puxada. Vai sair